Vamos. Fica comigo. Fica comigo. Vamos. Estou aqui. Você tem você. Te peguei. De Ryan Crawley, cujo peito se desprendeu do osso sob quase 500 após um spotter falhado até o terrível acidente de agachamento que matou Justin Vicky quando uma barra de 460 ebs esmagou seu pescoço. Neste vídeo, estamos analisando momentos em que spotters falharam em fazer seu trabalho e arruinaram as vidas de fisiculturistas. Dominic 315 Phelps. No mundo do levantamento de força competitivo, esse número não é particularmente especial. Para muitos levantadores intermediários, é um aquecimento. Para Dominic Rivero, um homem que havia supostamente feito 315 no supino para 10 repetições consecutivas. Era o tipo de peso que ele poderia levantar dormindo. Era submáximo. Era rotina. E isso era precisamente o que tornava o que aconteceu a seguir tão chocante. O homem fazendo spotting para Dominic naquele dia era Larry Wheels, um dos rostos mais reconhecíveis nos esportes de força. Um levantador de força que levantou mais de 900 lb no levantamento terra e cujas sessões de treinamento atraíram atletas de todo o mundo querendo dividir a plataforma com uma lenda viva. Essa sessão em particular não era para terminar em lesão, mas terminou. Porque, como você pode saber, treinar com Larry Wheels pode levar a lesões muito dramáticas. E para Dominic, isso aconteceu no supino onde ele estava fazendo 315 bell, que é muito submáximo para ele. Durante a repetição, em algum lugar próximo ao meio da amplitude de movimento, aquele ponto de travamento agonizante onde o peito e os ombros passam a carga para os tríceps, o agarre de Rivero falhou. Não um movimento lento até a falha, não uma falha controlada onde o levantador tem a chance de soltar. A barra simplesmente escorregou. Ela passou completamente por entre as mãos de Larry e caiu direto no peito de Rivero. O resultado foi uma costela fraturada que o afastou do treinamento por meses. Mas por alguma razão, o peso escorregou completamente de suas mãos, e por causa do ângulo estranho, levou várias tentativas de Larry para tirar do peito dele. Larry Wheels conseguiu tirar a barra dele, mas o dano já estava feito. Fraturas de costela não são coisa pequena no levantamento de força. Elas tornam a respiração dolorosa. Tornam o bracing quase impossível, e têm uma forma insidiosa de permanecer tempo suficiente para descarrilar inteiras temporadas competitivas. De acordo com a análise do incidente, Rivera foi forçado a uma recuperação prolongada com o desgaste psicológico do medo de relesão agravando o revés físico. A costela fraturada sozinha exigiu meses de inatividade, interrompendo significativamente seu ciclo de treinamento e preparação competitiva. O peso não era extraordinário. O spotter era um dos homens mais fortes vivos, e ainda assim deu errado. Mas eu não acho que ele tenha nenhuma lesão duradoura disso. Ele pode ter escapado de dano estrutural duradouro, mas o tempo perdido, o medo adquirido, e a fratura em si conta uma história muito diferente sobre o que pode acontecer mesmo em um dia rotineiro de treinamento. Isso é coisa sobre a academia. Às vezes os levantamentos mais perigosos não são aqueles que parecem perigosos. Ryan Crawley. A data era 20 de março de 2021. O fisiculturista britânico Ryan Crawley estava treinando em uma academia em Dubai com Larry Wheels, e o que aconteceu em seguida viralizaria, acumularia milhões de visualizações e assombraria Crawley pela melhor parte de 2 anos. Crawley, que naquela época pesava aproximadamente 330 pounds com menos de 10% de gordura corporal, estava tentando um supino inclinado de 220 kg, pouco menos de 485 pounds. Esse é um peso impressionante, não importa como você o enquadre. Mas o detalhe significativo aqui é o contexto. Crawley não havia feito levantamento de peso livre pesado por mais de um ano, tendo se baseado principalmente em exercícios baseados em máquinas para trabalho de contração muscular. A série que veio antes da tentativa máxima, 180 kg para 7 a 8 repetições, já havia acumulado fadiga séria em seu peitoral maior. Então, quando ele baixou a barra de 220 kg e a fase excêntrica colocou a tensão máxima naquele músculo já exausto, algo se deu. Vamos. Fica comigo. Vamos. Estou aqui. Você me pegou. Me pegou. O tendão do peitoral se desprendeu do húmero. O médico de medicina esportiva Dr. Brian Suter, que analisou o vídeo, descreveu como um rasgo completo do tendão do peitoral do osso com o músculo se rasgando do tendão também. O vídeo se espalhou instantaneamente pelas redes sociais. Larry Wheels, atuando como spotter, conseguiu manter a barra firme o suficiente para prevenir a situação de se tornar ainda mais catastrófica. E essa distinção importa porque a diferença entre o que aconteceu e um resultado verdadeiramente fatal pode ter sido sua intervenção. Mas o rasgo foi feito. Crawley passou por cirurgia aproximadamente 28 horas após o incidente em um hospital em Dubai. E o que se seguiu foi uma jornada de recuperação que levou quase 2 anos de fisioterapia agressiva, múltiplas cirurgias e trabalho psicológico significativo. Em uma entrevista à Generation Iron de setembro de 2001, Crawley refletiu sobre o trauma físico e emocional, descrevendo o incidente como um possível encerrador de carreira. Ele falou sobre o medo de relesão, a barreira mental que se desenvolveu em torno de movimentos de levantamento pesado e a forma como a natureza viral do incidente, seu pior momento exposto a milhões de estranhos, adicionou uma camada de escrutínio público ao que já era uma batalha intensamente privada. O colega fisiculturista Ryan Terry apareceu em novembro de 2021 para ajudá-lo a trabalhar através dos bloqueios mentais durante as sessões.
Um ano após o rasgo em março de 2022, Crowley reconheceu publicamente a luta psicológica contínua e os meses de terapia que exigiu. O que torna o caso de Crowley tão instrutivo é o agrupamento de fatores de risco que contribuíram para a lesão. Fadiga, falta de experiência recente de levantamento livre, uma tentativa quase máxima seguindo uma série quase máxima e uma atmosfera de treinamento celebridade que pode ter encorajado um esforço além do que era sábio. O spotter estava presente. O spotter interveio e ainda assim terminou com um rasgo que ameaçava a carreira. No fisiculturismo, às vezes a pessoa ao seu lado pode fazer apenas tanto. Mike, sim. Vamos, continue. Continue. Continue, Mike. 20 de janeiro de 2022. Strong Gym, Dubai. O levantador de força Mike Edwards, apenas 23 anos de idade e visitando de Nova York, havia acabado de estabelecer um recorde pessoal de 5,30 em telcam no supino para 6 repetições. 6 repetições. Em 5,30 é pauca. O homem estava em uma sessão do tipo que você sonha. O tipo em que tudo parece certo. Onde os números continuam subindo e onde você começa a acreditar que nada pode pará-lo. Larry Wheels estava lá para fazer spotting. Depois veio o AMRAP quantas repetições possível. Naquele mesmo ponto de 530 pounds, Edwards não havia usado reps de pulso para essa série da forma que havia feito para a tentativa de recorde pessoal. Seu agarre falhou no meio da repetição. A barra escorregou, mas isso não foi uma queda limpa. A barra bateu no rec no caminho para baixo, quicou em uma trajetória imprevisível, e então bateu no peito de Edwards. Wheels correu detrás do banco para tirar. E por um momento, a situação parecia genuinamente aterradora. Edwards escapou com hematomas no peito e braço, um pequeno arranhão de pulso e dificuldades respiratórias temporárias pela compressão. Sem costelas quebradas, sem músculos rasgados, sem dano estrutural duradouro. Um fato que levou Wheels a chamá-lo de primeiro acidente sem lesões que já tivemos. No Instagram, Edwards postou: "Estou bem, pessoal." E Wheels ecoou o alívio publicamente. Mas vamos ser claros sobre o que quase aconteceu aqui. Uma barra carregada com 530 libras. Atingindo o peito de um homem após quicar de um rec em ângulo descontrolado não é um quase erro em nenhum sentido confortável da palavra. Fraturas de costela, contusões cardíacas, sangramento interno, todos esses resultados vivem no mesmo código postal do que aconteceu. De acordo com a análise do Fitness Volta do incidente, o caos da trajetória da barra é precisamente o que tornou a posição de spotting padrão de Wheels tão difícil de considerar. Ele não poderia antecipar o kick. Ninguém poderia. Comentaristas de fitness que analisaram o incidente observaram que spotters devem estar perpetuamente engajados e que a decisão de não usar reps de pulso em um conjunto AMRAP quase máximo em AMRAPs, depois de já ter feito 530 plebes de supino para um recorde pessoal, foi um fator significativo contribuinte. A fadiga era real. O risco estava elevado e o spotter, apesar de seu tamanho e força, estava simplesmente na posição errada para prevenir o caos uma vez que começou. Edwards saiu caminhando. Ele teve sorte e sua história é um lembrete de que os 530 palbes não perdoa lapsos. Nem por um momento. Justin Vicky, ele desabou com a coisa e o cara que estava fazendo spotting para ele não conseguia fazer spotting para ele, certo? Ele obviamente não sabia como fazer spotting para ele e a barra esmagou seu pescoço. Nem toda a história nesta lista termina com sobrevivência. Em 15 de julho de 2023, na Academia Paradise Bali em Sonor, Indonésia, o fisiculturista e treinador pessoal Justin Vicky, de 33 anos, tentou um supino de agachamento com 210 kg, aproximadamente 460 pounds, carregado em uma barra. Ele tinha um spotter posicionado atrás dele, a configuração padrão para um agachamento pesado. O vídeo que se seguiu se tornaria um dos vídeos mais devastadores já a emergir do mundo do fitness. De acordo com a cobertura do New York Post, Daily Mail e Channel News Asia, Vicky começou a lutar na ascensão do agachamento. O peso era demais. Fatigado além da recuperação, ele perdeu o controle e tanto ele quanto o spotter caíram para trás simultaneamente. A barra então rolou para a frente sobre seus ombros, movimentando seu pescoço para a frente em um ângulo catastrófico. As lesões resultantes incluíram pescoço quebrado, dano severo da coluna vertebral e compressão crítica dos nervos conectados ao seu coração e sistema respiratório. Vicky perdeu a consciência imediatamente. Ele foi levado apressadamente para um hospital em Denpasar para cirurgia de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, ele entrou em coma e foi declarado morto em 17 de julho de 2023, 2 dias após o acidente. Ele tinha 33 anos. Ele deixou para trás uma comunidade de fitness em Bali que o conhecia como um treinador, um influenciador com mais de 30 mil seguidores no Instagram, e um homem cujo último post em mídia social, postado apenas 10 dias antes do acidente, descrevia uma sessão de agachamento pesado como um treino perigoso. A ironia é quase demais dolorosa para processar. A falha do spotter aqui não foi uma de malícia ou negligência no sentido tradicional. Esta foi uma falha de capacidade de ser fisicamente incapaz de parar a queda para trás de um homem carregando 460 lb quando o levantamento cedeu. A análise da Squat University no X e comentário especializado mais amplo após notaram que a ausência de pinos de segurança do rack de agachamento ou equipamentos de captura especificamente projetados para prevenir exatamente este cenário foi um fator crítico contribuinte.
Um único spotter pode simplesmente não ser suficiente para pesos dessa magnitude. A arquitetura de segurança da academia em si tem que servir como a última linha de defesa quando os reflexos humanos falham. Na academia Paradise Valley naquele dia, não estava. A história de Justin Vick é a mais difícil nesta lista de contar porque ela termina da forma que cada levantador, cada treinador e cada spotter é supostamente para prevenir e aconteceu mesmo assim. Jean-Pierre fez o show número 1 sim. Não mais segundo lugar. O ano era 2002. Jean-Pierre Fox, um fisiculturista profissional IFBB suíço que havia ficado no mesmo palco que Ronnie Coleman e que havia ficado tão alto quanto sétimo no MR Olympia de 1997, estava realizando um ensaio fotográfico para a revista Flex. Ele estava agachando. O peso na barra estava em algum lugar entre 675 e 70 lb. Ele não estava perseguindo um recorde pessoal em uma competição. Ele estava posando para fotografias e a pessoa operando a câmera assistiu enquanto uma das mais catastróficas lesões de levantamento na história documentada do esporte se desenrolava bem na frente da lente. Fox rasgou todos os 4 músculos quadríceps em sua perna esquerda e quebrou o tendão da patela em sua perna direita simultaneamente. Uma catástrofe bilateral que o derrubou sob o peso e exigiu hospitalização imediata. Médicos descreveram as lesões como potencialmente fatais devido ao risco de perda de sangue e as complicações inerentes ao dano dessa magnitude. As fotografias daquela sessão foram publicadas na revista Flex e se tornaram infames. Uma documentação gráfica e visceral do momento em que uma carreira promissora acabou sob quase 700 libras de ferro. O que torna a história de Fox única nesta lista é a natureza do ambiente em que aconteceu. Esse era um ensaio fotográfico, não uma competição ou uma sessão de treinamento com intensidade progressiva. E ainda assim, o peso que ele tentou era tão extremo quanto qualquer outro. A questão de quem era responsável, os fotógrafos, a revista, a equipe da academia, ou ele mesmo nunca foi legalmente julgada de forma significativa. O que sabemos é que ninguém naquele quarto parou o que estava acontecendo. Ninguém disse que o peso era demais para um contexto não competitivo e o resultado foi uma carreira encerrada, um corpo permanentemente prejudicado e um conjunto de fotografias que seria referenciado em academias e consultórios de medicina esportiva por décadas como um exemplo cauteloso de carregamento catastrófico. Em entrevistas, Fox refletiu sobre o incidente com uma compostura notável, até descrevendo com um grau de humor negro, uma resiliência que fala sobre seu caráter mais do que qualquer outra coisa. Ele se submeteu a uma cirurgia bem-sucedida de substituição de joelho em 2020 para abordar complicações contínuas das lesões de 2002, documentando sua recuperação com fisioterapia, estimulação elétrica neuromuscular e treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. A partir de 2026, ele dirige Fit Ethics, uma plataforma de coaching online especializando-se em atletas maiores de 40 anos. Ele reconstruiu sua vida com a mesma intensidade que construiu seu físico. Mas a carreira que deveria ter sido sua, os títulos de Olímpia que sua genética sugeria eram possíveis, nunca se materializaram. Um ensaio fotográfico os tirou. Zac Khan, 8 de junho de 2010. Sheffield, Inglaterra. Zac Khan, King Khan, o superpesado britânico que havia acabado de ganhar os campeonatos britânicos de 2009 para ganhar seu cartão IFBB Pro, que competiu a 315 palmetes na entre-safra e era visto como um futuro grande contendor, estava fazendo agachamentos na máquina com 700 palmetes em sua academia caseira. Ele havia manejado esse peso antes. Ele havia supostamente feito 15 repetições com ele sem incidente. Não havia sinais de alerta. E então, na terceira repetição do que deveria ter sido uma série padrão, houve um som alto de pop. De acordo com uma entrevista de recuperação detalhada de 2012, um tendão quadríceps se desprendeu acima do joelho, e a mudança súbita na distribuição de peso causou o outro tendão se rasgar imediatamente após. Um rasgo bilateral do tendão quadríceps, uma das lesões da parte inferior do corpo mais raras e severas nos esportes de força. Ambos os tendões simultaneamente se desprenderam completamente das rótulas. Ele estava competindo como profissional por menos de um ano. Cirurgia se seguiu 2 dias depois, em 10 de junho de 2010, e as semanas que se seguiram foram definidas por imobilidade, dor, atrofia muscular e depressão que Khan falou com honestidade implacável nos anos desde. O aspecto do spotter aqui é menos sobre uma pessoa que falhou e mais sobre um ambiente que carecia de salvaguardas estruturais necessárias para prevenir desastre. Agachamentos na máquina com 700 lb exigem mais do que atenção. Eles exigem uma configuração que pode absorver falha catastrófica. Essa infraestrutura estava ausente. E enquanto Khan em si foi cuidadoso em não enquadrar o incidente como culpa de alguém, o fato permanece que ele estava realizando um levantamento extremo com ninguém em uma posição para intervir significativamente uma vez que os tendões cedessem. Em dezembro de 2010, uma infecção em seu joelho esquerdo exigiu uma segunda cirurgia, restando o relógio de recuperação completamente. Em janeiro de 2012, ele estava agachando 225 plebs repetições, um número que teria sido um aquecimento antes da lesão. Ele retornou à competição em 2013 no Dallas Europa Super Show, ficando em 7º lugar. Ele nunca recuperou sua forma pré-lesão.
Os 2 anos de tempo de treinamento perdido combinado com as limitações funcionais permanentes dos rasgos significava que a janela para Kim Khan se tornar o que todos pensavam que ele poderia se tornar havia silenciosamente fechado enquanto ele estava em uma tala. Ele agora é proprietário e opera ZKPK Underground Gym em Sheffield. O que poderia ter sido permanece uma das grandes questões sem resposta do fisiculturismo. Franco Columbu, o refrigerador que encerrou uma Olímpia, tempo de Mike Dayton. 1:17.4. A hora para Franco se movendo rápido e ele machucou sua perna esquerda. Columbu está ferido. Franco Columbu era, libra por libra, um dos seres humanos mais fortes que já viveram. Medindo apenas 5 prêmios 5 de altura e competindo em cerca de 185 pelos. O homem forte sardo realizava recordes mundiais de levantamento de força, um levantamento terra de 755 kg, um agachamento de 655 kg, um supino de 540 pau, e havia acabado de ganhar o MR Olímpia de 1976, se tornando o primeiro competidor abaixo de 200 kg a levar o título geral. Ele era, por toda medida disponível, no pico absoluto de sua carreira atlética. Depois veio a competição World's Strongest Man de 1977 em Universal Studios na Califórnia e um refrigerador. O evento inaugural WSM apresentava 8 convidados em uma série de desafios completamente não testados e totalmente novos. Nenhum atleta havia treinado especificamente para esses eventos porque esses eventos nunca haviam existido antes. Um deles era a corrida do refrigerador. Competidores prendiam um refrigerador pesando aproximadamente 400 a 500 lb em suas costas e o carregavam morro abaixo em um percurso. Columbu estava liderando a corrida. Então seu joelho esquerdo se deslocou severamente, rasgando cada tendão e ligamento na articulação. Relatos de testemunhas oculares e vídeo descrevem sua perna se quebrando para o lado de uma maneira que era, por todo relato, repugnante. Ele desabou no meio do passe na televisão ao vivo. Médicos inicialmente lhe disseram que ele poderia nunca mais caminhar normalmente. Como quiroprata licenciado ele mesmo, Columbu entendia exatamente o que aquelas palavras significavam. Ele teve que pular defendendo seu título de MR Olímpia de 1976 e foi afastado por anos. Ele eventualmente processou os organizadores da WSM e supostamente chegou a um acordo de $1 milhão para cobrir custos médicos e ganhos perdidos. O spotter neste contexto era uma falha organizacional, um evento que lançou atletas em desafios físicos extremos não verificados, sem infraestrutura de segurança adequada, ou qualquer mecanismo significativo para proteger competidores das consequências previsíveis do que estavam sendo pedidos a fazer. Columbu voltou após 3 anos de reabilitação e recuperação informada por quiropraxia. Ele ganhou o MR Olímpia de 1981 em Columbus, Ohio, seu segundo título. Embora tenha vindo em meio a controvérsia significativa com sua perna esquerda visivelmente diminuída comparada à sua forma pré-lesão e o público visivelmente vaiando a decisão de julgamento. Ele se aposentou imediatamente após essa vitória. A perna nunca recuperou totalmente o que tinha sido a versão de Franco Columbu que poderia ter desafiado a paisagem do fisiculturismo dos anos 1970 e 1980, a partir de uma posição de integridade física completa foi tirada do esporte por um refrigerador na Universal Studios, Leroy Colbert, o primeiro homem com braços de 21 polegadas, parado. Antes de falarmos sobre o que encerrou a carreira de Leroy Colbert, vamos levar um momento para entender quem Leroy Colbert era porque a magnitude do que foi perdido exige aquele contexto. Colbert nasceu em Nova York em 1933. Cresceu sem acesso a nenhum equipamento de treinamento real. Construiu um halter caseiro a partir de um cabo de vassoura em baldes cheios de areia e, através de dedicação pura, se tornou o primeiro homem na história a desenvolver braços de 21 polegadas sem o uso de drogas que melhoram o desempenho. Ele foi o primeiro atleta negro a aparecer na capa da revista Muscle Power. Ele ficou em competições antes de poder dirigir legalmente. Joe Weider o chamou de monstro e o fez um aprendiz. Aos 22 anos, ele estava em uma trajetória quase certa para se tornar o maior fisiculturista de sua era. Depois, em 19 de junho de 1955, voltando do Motorcycle Week de Laconia em New Hampshire com sua namorada e 6 amigos fisiculturistas, um carro em alta velocidade veio em uma curva cega em uma estrada de montanha estreita. Colbert desviou para o milharal. A ponta de seu pé esquerdo estendida na bicicleta pegou o para-choque do carro. A força de corte quase cortou seu pé do tornozelo para baixo. O osso rasgou sua bota. Ele inicialmente não sentiu dor. Os nervos foram cortados e ele só soube que algo estava errado quando sua perna de repente ficou fraca. Médicos em New Hampshire trabalharam para reimplantá-lo, mas uma infecção bacteriana do solo do milharal invadiu o osso do tornozelo e exigiu múltiplas cirurgias. Ele foi eventualmente transferido para o Hospital para Doenças Articulares em Nova York, onde cirurgiões determinaram que as articulações do tornozelo fundamental foram destruídas além do reparo e inseriram pinos para congelar permanentemente a articulação. Essa imobilidade tornou agachamentos impossíveis. O fisiculturismo competitivo, onde desenvolvimento balanceado e completo era essencial, não era mais uma opção. Ele tinha 22. Weider havia previsto que ele ganharia a MR Universe. Nada disso aconteceu. Nenhum spotter poderia ter prevenido que um motorista imprudente em uma estrada de montanha pousa em movimento. E naquele sentido, a história de Colbert é talvez a tragédia mais pura nesta lista. Uma carreira encerrada não em uma academia, mas em uma estrada em New Hampshire por um carro que veio em uma curva muito rápido. O que Colbert construiu depois foi notável. Um legado em nutrição, filosofia de treinamento natural e mentoria de fitness que durou mais de 60 anos até sua morte em 2015 aos 82.
Ele foi induzido ao Salão da Fama IFBB em 2003. Mas o fisiculturista que ele teria sido, os títulos que deveriam ter sido seus, pertenciam a uma história que nunca foi escrita. Dorian Yates. Dorian Yates ganhou 6 títulos consecutivos de MR Olímpia de 1992 a 1997 e, ao fazer isso, transformou completamente o esporte. A sombra não era apenas um campeão. Ele era uma filosofia, um método, uma prova de conceito de que intensidade máxima sobre volume mínimo poderia produzir o físico mais definido na Terra. Sua abordagem de treinamento de alta intensidade se tornou um modelo que treinadores e atletas ainda referenciam hoje. Mas o preço que seu corpo pagou por esses 6 títulos foi extraordinário, e o que aconteceu em 1997 é um dos exemplos mais dramáticos do esporte de um competidor literalmente treinando além do ponto de integridade estrutural. 3 semanas antes do MR Olímpia de 1997. Yates rasgou seu tendão tríceps direito quase completamente do osso enquanto realizava extensões de tríceps. Uma ressonância magnética revelou que o rasgo se estendia 3/4 do comprimento do tendão. Yates descreveu a experiência como muito traumática, observando que a infraestrutura limitada de medicina esportiva do Reino Unido naquele momento atrasou a avaliação adequada do dano total. Ele não poderia treinar sua parte superior do corpo. Ele estava em agonia. Ele competiu mesmo assim. Ele ganhou seu 6º título e depois se aposentou. Mas o rasgo de tríceps de 1997 não foi um incidente isolado. Foi a culminação de anos de dano acumulado que seu estilo de treinamento havia tornado inevitável. Em 1994, ele rasgou seu tendão bíceps esquerdo 6 semanas antes do Olímpia e ainda assim competiu e ganhou. Naquele mesmo ano, sofreu um rasgo severo em seu vasto lateral esquerdo. Em 1996, o uso excessivo de anti-inflamatórios causou sangramento interno exigindo hospitalização e transfusões de sangue durante a preparação. Sua coluna suportou décadas de carregamento que eventualmente levou a uma substituição de quadril direito em 2024 devido à degeneração. A pessoa que falhou Yates não foi um spotter no sentido convencional. Foi uma metodologia de treinamento levada além do que o tecido humano poderia sustentar e um ambiente dentro do fisiculturismo competitivo que celebrava passar pela dor ao ponto em que os sinais de aviso do corpo eram tratados como obstáculos em vez de informação. O próprio Yates descreveu o rasgo de tríceps de 1997 como uma bênção disfarçada, uma saída forçada que ele acredita preservou o que permanecia de sua função física de longo prazo. Desde então se mudou para negócios com DY e Trishon e Templo Jimmy, encontrou paz através de yoga, jiu-jitsu e medicina de plantas e hospeda um podcast sobre saúde e longevidade. Mas o tríceps que foi rasgado do osso nunca recuperou completamente sua forma. A assimetria que ele carregava para o palco do MR Olímpia de 1997 é permanente. E a questão de se 6 títulos valiam tudo isso é uma que Yates nobremente se recusa a responder da forma que a maioria das pessoas espera. Ronnie Coleman. E então há Ronnie Coleman. 8 títulos consecutivos de MR Olímpia. 26 vitórias profissionais IFBB. Levantamentos terra e agachamentos em 800 belge, documentados em vídeo realizados com uma facilidade casual que nunca foi replicada. Sim, colega. Peso leve, bebê. As frases de efeito se tornaram artefatos culturais, o físico se tornou o parâmetro contra o qual cada fisiculturista que veio depois dele tem sido medido. E o custo, a conta que o corpo de Coleman tem estado pagando por décadas, é quase impossível de compreender em sua totalidade. O primeiro sinal de aviso veio quando Coleman tinha apenas 17 anos em uma competição de levantamento de força quando um agachamento de 500 belau produziu o que ele depois descreveu como um gigantesco flash de raio em suas costas inferiores. O futebol americano da faculdade piorou. Uma hérnia discal severamente localizada em L5S1 em 1997. Diagnosticada via ressonância magnética depois que um agachamento de 600 belgade produziu um som que ele descreveu como um tiro de arma. Deveria ter sido abordado imediatamente. Um médico recomendou cirurgia. Coleman disse não. Ele tinha 8 Olímpias para ganhar. Ele ganhou todas elas enquanto controlava a dor através de cuidados quiropráticos. O que veio depois é documentado em detalhe extraordinário no documentário de 2018 da Netflix Ronnie Coleman, The King. 13 cirurgias maiores desde 2007. 9 procedimentos nas costas envolvendo 14 parafusos, 2 gaiolas e 2 hastes de 18 polegadas fundidas através da maioria de sua coluna vertebral. 2 cirurgias no pescoço, 2 substituições de quadril, dano de nervo que causa fraqueza e dormência em suas pernas. Dor crónica, ele é classificado tão alto quanto 9 ou 10 de 10. Dependência de muletas.